fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse texto do livro de Apocalipse está nos falando sobre a besta. Nós que estudamos escatologia, os irmãos que conhecem bem escatologia, nós digerimos esse assunto bem aqui na nossa penúltima lição da escola bíblica, e falamos bastante sobre escatologia, e nós entendemos que a besta é o sinônimo do anticristo, mas nós vamos ver que há os que estão escritos no livro da vida e os que não estão escritos no livro da vida. Quem não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, esses se admirarão com a besta, estes serão levados pela besta, estes serão coagidos, serão persuadidos pela besta. E a recíproca é verdadeira. Nós vamos ver em diversos textos da palavra de Deus que aqueles que estão escritos no livro da vida, há uma proteção do Senhor, e eles não serão coagidos, não serão persuadidos pela besta e pelo falso profeta. Então é importante entender, porque quando nós falamos de livro da vida, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando dessa doutrina tão gloriosa que é a doutrina da salvação. Uma crítica aos nossos dias é que nós temos falado muito pouco sobre isso, nós temos buscado tantas coisas, nós temos investido em tantas coisas, e poucos de nós, por vezes, pensamos na salvação, pensamos no prestar de contas diante de Deus, pensamos no livro da vida, como nós nos propomos a falar nessa noite. Que o Senhor nos ajude desde já, porque a salvação é o propósito maior de Deus na vida do homem. Nós vamos falar daqui a alguns dias sobre o Espírito Santo, e nós vamos entender que o Espírito Santo ele foi enviado para a terra, e o objetivo do Espírito Santo é levar a noiva, é cuidar da noiva, para que a noiva se encontre com o Senhor. Então o propósito maior de Deus, o propósito maior do Espírito Santo é que a gente se salve, que a gente fuja da iniquidade, fuja do pecado e alcance a salvação em Cristo Jesus. Este é o propósito maior de Deus. Portanto, esse deve ser o propósito maior nosso. Esse deve ser o estilo de vida pela qual nós devemos viver. Esse deve ser o propósito maior da nossa vida. Muitas das vezes nós temos buscado tantos propósitos, temos buscado tantos objetivos, e o Senhor nos chama, nos conclama a entender os propósitos da sua eterna e gloriosa salvação. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Falar do livro da vida é falar de salvação, porque o livro da vida está inteiramente ligado à salvação. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Salmo 69, versículo 28, e outro irmão vai abrir Isaías capítulo 4, versículo 3. Salmo 69, versículo 28, Isaías capítulo 4, versículo 3, para nós compreendermos sobre esse livro que é tão misterioso. Todas as vezes que nós falamos disso, a gente aguça a nossa curiosidade. Fato é que a Bíblia nos fala muito pouco sobre o livro da vida, mas nós vamos diante de Deus tentar entender o que Deus tem para nós. Então, Salmo 69, versículo 28, nos diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos.
sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Agora, Isaías capítulo 4, versículo 3. Alguém pode ler? Isaías, pode ler. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Inscrito entre os vivos em Jerusalém. Então a ideia de livro da vida, a Bíblia não vai dar muita ênfase para isso, mas a ideia de livro da vida é uma ideia que vem da história do povo de Israel. Há quem diga na história que existia um livro dos vivos, o livro dos vivos de Jerusalém, o livro dos vivos de Israel. Esses dois textos que nós acabamos de ler, eles fazem menção desse livro dos vivos em Jerusalém. E quando alguém morria, então é uma espécie de cartório, quando alguém morria, ele era tirado desse livro dos vivos. E o Senhor pegou essa ideia da cultura judaica que existia, e nós vamos ver no Novo Testamento se falar muito sobre o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida que será aberto no grande trono branco. Então a ideia de livro da vida, ela vem a ideia desse livro dos vivos, né? E nós vamos encontrar na Bíblia diversas ocasiões, agora no Novo Testamento, em que vai falar do livro da vida. Então Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nós lemos aqui Apocalipse 17, 8, mas nós vamos ler Apocalipse 13 e 8. Apocalipse 13, 8 nos diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o livro da vida sempre vai estar associado, o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida de Deus, sempre vai estar associado à salvação. Então, aquele que é salvo tem o nome escrito na onde, irmão? No livro da vida. Aquele que não é salvo não tem o nome escrito no livro da vida. Nós vamos ver em diversas ocasiões que o texto vai ser dito. Nós vamos ver que o livro da vida está ligado à salvação. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20. Vamos abrir uma vez mais. Apocalipse capítulo 20. Só virar algumas folhas aqui. E uma vez mais, nós estamos diante do juízo final, o juízo do grande trono branco. Aqui é o final da vida de todo homem, é o final da vida de todo aquele que passou por essa terra. Nós vamos ver nos versículos anteriores que diante do juízo final ninguém escapa, diante do juízo de Deus ninguém foge. A Bíblia vai nos dizer que o mar dará os mortos que nele há. Todos os mortos, todas as pessoas que um dia viveram vão aparecer diante do juízo final, diante do juízo do grande trono branco. E no versículo 15 diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, tem um nome escrito no livro da vida, é salvo. Não tem um nome escrito no livro da vida, não recebe a salvação. Um outro detalhe que a gente tem que ficar atento é que o livro da vida, ele não é para falar da sua vida. Em nenhum momento das Sagradas Escrituras, e nós vemos, e algumas pessoas incorrem nesse erro, de achar que esse livro da vida é o livro que Deus escreve a vida de todas as pessoas. E nós vamos sempre, a menção do livro da vida nas Sagradas Escrituras é para falar do nome.
sempre está associado ao nosso nome. Então, o nome escrito no livro da vida. Então vai estar lá, Samuel Santana Araújo. Qual outro nome que está lá? Rosalvo Gomes da Silva. Dilcemar Almeida Lima. Então, o livro da vida é a anotação do nome. Em nenhum momento nós vamos encontrar, não há respaldo bíblico para dizer que o livro da vida está falando da história das pessoas, está falando de muitas coisas. Malaquias 3 e 6 vai falar de um memorial que existe diante de Deus. E Deus tem o seu memorial. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 20 que quando chegar no juízo final, Deus vai abrir os livros, né? Então há um memorial diante de Deus e Deus registra a sua vida, Deus registra aquilo que você faz. Salmo 139 vai nos dizer ao Senhor: entreteceste-me no ventre da minha mãe, todos os dias foram contados por ti no ventre da minha mãe, e todos os dias escrevia em teu livro. Então, um livro que registra até mesmo o dia a dia de um bebê no ventre da sua mãe. Então, há um memorial diante de Deus, há uma memória diante de Deus, há o registro de tudo que acontece. Mas o livro da vida sempre está associado, sempre está ligado à ideia de nome. Então, o que tem no livro da vida, irmão? Nome. Apenas o nome. Aí a gente, olhando para o livro da vida, a gente se pergunta, né? Quando é que foi escrito o livro da vida? Quando que esse livro foi escrito? É uma pergunta interessante, já não é? Nós lemos aqui, nós vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, uma vez mais. Os irmãos ficam bem afiados aí. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, vai nos dizer uma vez mais, parte B do versículo: cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é e não mais aparecerá. Então nós conseguimos entender aqui que o livro da vida, ele tem a origem desde a fundação do mundo. Então, guarde bem isso aqui. O livro da vida tem origem, irmão, desde a fundação do mundo. A Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro, Jesus Cristo, também foi morto desde a fundação do mundo. A ideia que nos traz aqui, e existem pelo menos duas vertentes que explicam isso. Há quem diga que Deus, ele escreveu todos os nomes antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, como queira. E há quem diga que Deus vai escrevendo o nome à medida que as pessoas se salvam. Então as pessoas aceitam Jesus, a gente ora aqui e fala o que, irmão? Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Não é isso que a gente faz no dia que a gente está orando? Mas pastor, como a gente vai compreender isso? O livro da vida ainda está aberto? Ainda estão escrevendo no livro da vida? Ou o livro da vida é um livro fechado já? Deus já escolheu, Deus já colocou os nomes lá. O texto de Apocalipse capítulo 17 parece dar a ideia disso aqui, de que o nome já está lá registrado no livro da vida. Olha, livro da vida desde a fundação do mundo. Amém, amados? Amém. Para nós compreendermos isso aqui, é preciso a gente entender a salvação de Deus, a doutrina da salvação de Deus. Como é que Deus salva o homem? Como é que Deus regenera o homem? Como é que é a obra de Deus na vida do homem? Então vamos abrir lá em Romanos capítulo 8, irmãos, para a gente compreender o processo de salvação de Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Olha o que a Bíblia nos diz. Preste bem atenção. Porquanto aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu gostaria que algum irmão lesse na versão dos irmãos aí, bem alto, para a gente entender. Versículo 29 e 30. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a Bíblia está nos dizendo que ao que dantes conheceu, ao que conheceu antes, ao que previu, ao que viu antes, Deus predestinou. Né? Então Deus viu antes e predestinou. Vamos ver mais versículos que respaldam essa doutrina da eleição? Pode ler, pastor. A Bíblia Viva, Romanos 8, 29, nos diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou. Então a Bíblia Viva vai trazendo a linguagem de hoje. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Muito obrigado, pastor. Vou deixar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Segunda Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Então nos diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Então, mais uma vez, Deus se revela como Deus que escolheu desde o princípio. Mas, pastor, aí nós entramos num problema. Porque, pastor, então, se Deus me escolheu, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Meu nome já está lá, não é? E eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Mas nós vamos entender aqui que não é dessa forma que Deus quer que a gente enxergue. O que a gente precisa entender aqui é que o versículo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, está tendo respaldo nas Escrituras de que o livro da vida ele foi escrito no começo. Que o livro da vida ele pode ter sido feito no começo. Que o nosso nome pode ter sido escrito antes da criação do mundo ou desde a fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Pedro capítulo 1, para a gente compreender isso aqui, de uma vez por todas, o que o Senhor quer nos dizer diante disso. Isso é uma doutrina da soteria.